Estamos aqui para mais um Viva a Voz podcast e hoje o assunto é aquele assunto que você gosta, que é como ganhar mais dinheiro. Porque se você está assistindo esse podcast, com certeza você já ganha dinheiro. Mas vamos dobrar, triplicar, ganhar 10 vezes mais do que você já ganha hoje? Então hoje eu trouxe um especialista, um grande amigo, consultor financeiro, especialista em alavancagem financeira. Hoje ele vai falar para você como você vai ganhar mais dinheiro. Por isso fica aqui, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Com vocês, meu grande amigo Guilherme Pamplona, grande brother, meu irmão. Que bom que você veio, velho. E essa nova empreitada aí, essa nova fase da vida, como é que tá? É isso aí. Eu trabalhei 22 anos, né, em banco. Sim. Né? Então eu acabei tendo uma experiência boa com clientes, né, consultoria financeira, né, liberação de empréstimo, né, alavancagem de patrimônio, né, investimentos e tudo. E agora eu estou trabalhando nessa parte de empresarial, né, com o personal bank, né, que trabalha com soluções financeiras. Ok. Né? Explica melhor quais são e o que é uma solução financeira. A minha empresa hoje é um personal bank, né? Ok. Que nada mais é do que hoje em dia o cliente tem uma demanda, né? Uma necessidade, um crédito, fazer um financiamento. Ok. E hoje eu consigo, né, com base na análise de crédito dele, liberar várias opções para ele. Em todos os bancos, né? Eu consigo fazer, no banco X fica valor tal, nesse outro banco fica tanto. Então, assim, a gente consegue fazer uma análise e dar opções para o cliente. Ok. Né? Quando eu trabalhava nas duas instituições financeiras que eu trabalhei, eu só podia oferecer produto desse banco. Né? Então, agora eu posso ofertar para o cliente... o melhor para ele. Eu entendo a necessidade dele. Cara, que legal. Eu vejo o que ele precisa. Eu preciso, meu projeto é esse. E aí, com base no que eu tenho na minha carteira lá de opções, eu consigo falar, se você fizer, né, por exemplo, um consórcio, se você fazer um financiamento imobiliário, se você fizer um crédito PJ, o que vai atender melhor ele na necessidade. Massa. Então hoje eu digo que eu trabalho com soluções financeiras, né, soluções para demanda de crédito do cliente. Tá, vamos falar então aqui dos empreendedores. Quem é hoje a pessoa que te procura? Vamos lá. Hoje aqui em Brasília, né, eu estou tendo uma demanda muito alta de pessoas jurídicas, né? Ok. Atrás de crédito, né? Porque assim, a gente sabe que o empresário hoje é quem mais necessita de crédito, justamente para fazer um capital de giro, você poder, né, investir na sua empresa, crescer. Você crescer, gerar receita, contratar mais pessoas, ou seja, movimentar a economia. Muito bom. A gente sabe, né, pelo tempo que eu trabalhei em banco, que o crédito em si, principalmente pessoa jurídica, não é tão simples de conseguir, né? Você tem vários Principalmente em grandes bancos. Você tem vários fatores de análise de risco, né? A questão de aprovação, que muitas vezes, né, principalmente os pequenos empresários, não conseguem nos bancos, né, conseguir atender a questão do crédito que ele necessita. E agora, como eu tenho várias opções na minha carteira, né, por exemplo, eu posso fazer uma alavancagem de consórcio, um financiamento imobiliário, um crédito com garantia, deixando um bem real alienado, um carro, um veículo, e o próprio crédito para pessoa jurídica. Certo. Né? Que hoje eu estou tendo uma procura muito grande para esse crédito, né? Que é um crédito que vai até 400 mil, Caramba. Né? Com a carência de 6 meses e com a taxa reduzida. Então, assim, para o empresário, você pegar hoje um capital de giro desse... A mão na roda. É igual eu brinco com meus clientes, eu falo assim, eu vou te emprestar 400 mil, você vai girar esse valor e transformar em 800, você vai dobrar esse valor. Entendeu? E assim, o empresário ele tem ideias, lógico, tem o risco de mercado, né? A gente sabe disso, mas assim, o empresário hoje, com dinheiro, com capital de giro, ele vai girar, ele vai transformar, vai investir na empresa. Com certeza. E a tendência é que consiga, depois dessa carência, ter um valor, uma receita aumentada ali com esse capital que ele pode gerar. Né? E aí já quita, ou como é que acontece, aí, galera? Assim, a gente financia até 60 meses. Aí ele decide se quer continuar pagando, ele pode amortizar o empréstimo. As parcelas. Assim, é um financiamento normal, fica a critério dele. Né? Cara, mas esses 6 meses é muito bom, né? Não, 6 meses de carência é mais ou menos o que o mercado tem aí, né? E os estudos mostram que é mais ou menos o período de retorno. Que ele precisa, né? Para fazer aquele dinheiro. Exatamente. O valor do crédito, ele poder iniciar um retorno, né, do investimento que ele fez na empresa, né, de compra de material, né, investindo em produtos e tal. Cara, e deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava conversando, você me falou assim que teve um momento que você já trabalhou em grandes instituições financeiras, até por isso você pegou essa grande experiência de saber entender cada caso e saber. Eu quero que você conte também depois algum caso ou alguns casos aí pra gente discutir, pra gente
enfim, para a gente aprender com a sua experiência. Mas me conta uma coisa, Guilherme, seguinte, tu me falou que teve um momento que você trabalhava com as instituições e aí você entendeu que era muito restrito e que você tinha um oceano azul aí para ajudar empreendedores. Conta aí como é que foi essa virada de chave, me conta um pouquinho dessa fase, dessa transição que você teve de um grande banco para decidir falar, não, agora eu vou ajudar de verdade empreendedores e vou agora, com todo o meu conhecimento, de fato, oferecer créditos, oferecer oportunidades para essa galera. Conta aí como é que foi. Assim, né, nessa minha experiência de banco, né, querendo ou não, a gente trabalhava com metas, né? Ah, entendi. Então, assim, quando muitas vezes o cliente chegava lá, né, eu preciso de um valor X para financiamento, para empréstimo e tal. Muitas vezes eu tinha uma gama restrita de produtos ali que eram mensurados na nossa meta. Então, Ok. por exemplo, a gente não fazia uma análise completa, né, com o cliente de uma solução, do que precisa, vamos dizer assim, o que se adequa melhor no seu A cenário. realidade, ok. Mais ou menos assim, em banco, né, isso aí é uma realidade normal. A gente fazia conforme a demanda, necessidade nossa também, de qual era o produto de empréstimo que a gente estava precisando naquele momento. Sim. Né, sei lá, um crédito consignado, um financiamento imobiliário, a gente fazia mais ou menos, né, atendendo a expectativa dele, mas muito mais analisando Pensando na o que a gente meta. precisava. Ok. Ó, a gente está, por exemplo, nesse mês agora a gente precisa bater a meta de crédito consignado. Então o nosso foco, né, a equipe toda nossa lá que trabalhava na minha agência, focava em crédito consignado. Sim. Então meio que a gente não estudava o cenário assim, o crédito consignado nesse momento não é tão legal. Ele tem um imóvel, se ele deixar em garantia, ele pega um juros menor. Então assim, a gente não fazia essa análise mais a fundo do cliente, né? Entendi. E principalmente porque quem trabalhava em banco, em agência, né, já com um quadro reduzido de funcionário, a gente nem tinha tempo para essa análise. Perfeito. Né? A gente nem Perfeito. conseguia fazer uma análise tão completa do cliente. Cara, e são serviços diferentes. Tem um serviço que é igual que você falou, é igual que você entra no fluxo, que é, pega o que está disponível e às vezes você começa até, o próprio funcionário do banco, ele vende aquilo ali, né, que é o que está disponível para ele, é o que está sendo mais incentivado, é o que está na meta e está tudo bem. E tem um outro serviço que é um serviço mais personalizado. Isso tem em qualquer lugar. Você pode comprar um Gol e pode comprar uma Ferrari. Sim. O cara, Guilherme, decidiu trabalhar com a Ferrari. Decidimos trabalhar com mais personalização, com uma entrega maior. E claro, e não por isso que é o que você estava me comentando, não por isso o valor é mais alto, não é isso? Exatamente. Por exemplo, assim, pela minha experiência, né? Vamos lá. Nesses meus 22 anos de instituição financeira, eu sempre fui especialista, né, Okay. em financiamentos imobiliários. Né? Beleza. Eu me tornei referência nesse mercado e tal, justamente pelo tanto que eu fazia de financiamento. Né? Então, assim, querendo ou não, quando o cliente lá chegava, eu quero comprar um imóvel, né? Eu já ia direto para a linha do financiamento. Okay. Assim, por ter uma expertise maior, querendo ou não, fazia um processo mais rápido, eu já tinha, né, contato com várias pessoas de cartório, né, o pessoal de correspondente, a galera do sistema todo para fazer o financiamento. Para agilizar, sim. Então, assim, e agora que, assim, depois que você começa a estudar mais a fundo os outros produtos, por exemplo, o consórcio, eu não tinha um conhecimento tão a fundo na época que eu trabalhava, né, nos bancos, sim, de o produto consórcio, né, o que ele oferece. Né? Porque hoje o consórcio nada mais, as pessoas pensam que é assim, você vai pagar uma prestação, né, para guardar um dinheiro, perder de vista, se você for sorteado, né, na contemplação, aí você compra. Mas se não, você fica pagando até o fim. E aí depois que você entende mais a fundo, você percebe que você pode usar um lance embutido lá e fazer a contemplação mais rápida, caso você tenha um recurso próprio. Ok. E o que é, né, interessante nesse momento que eu estou vivendo com a nova empresa, é assim, a partir do momento que você compara o consórcio com financiamento imobiliário, né, e a pessoa, né, o cliente tem um recurso próprio de entrada, né, num valor razoável, eu acredito que por volta de 40% você já tem que estudar o consórcio. Por quê? Com 40% você pode usar, né, por exemplo, o lance embutido da carta e dar uma entrada que vai conseguir contemplar a sua parcela, né, o seu consórcio. Então, peraí, só para a gente entender melhor. Então, quando você fala de recurso próprio, é quando o cara tem o dinheiro. Isso. É só dinheiro? Pode ser o dinheiro? Pode ser um terreno? Como é que... Não, para consórcio é só o recurso dinheiro, próprio. Tá. É porque, assim, são públicos que estão querendo adquirir um imóvel, né? Ok. Quando você compara, né, o financiamento imobiliário com o consórcio, porque o financiamento imobiliário hoje, os bancos estão trabalhando em média com 30% de entrada. Ok. Né? Eram 20% e aumentou agora para 30%, né? E aí... Quando o cliente tem esses 30%, geralmente o cliente tem até mais, né? Dependendo do momento ali, do valor da entrada que ele já ia dar para comprar. Se você usa essa entrada, né, que é o recurso próprio, para dar de lance no consórcio,
você, comparativamente, a gente consegue mostrar isso para o cliente, você economiza muito, a parcela fica muito menor. Entendi. Entendeu? O consórcio, na verdade, não tem juros em si, né? Ele tem a taxa de administração. Tá. É o valor que ele paga, né? Logicamente, Sim. mas friamente calculando, vamos dizer assim, juros é menor do financiamento Entendi. via consórcio, né? Do Do que no imobiliário. financiamento. E quando você compara, né? E o grande lance é o seguinte, é que como eu não conhecia o produto, né? Agora que eu estou trabalhando com essa parte, eu não conhecia o produto, então eu não oferecia. Então eu acho que assim, o cliente chegava para mim, eu passava só o financiamento. Como é que ficava? Atendia, né? O cliente saia satisfeito com a rapidez, com a agilidade e tal. Resumindo, eu conseguia suprir a demanda do cliente. Sim. Mas agora que eu consigo saber mais a fundo como funciona o consórcio, eu consigo mostrar para o cliente o que fica melhor para ele. Ó, no consórcio vai ficar X, se você dá o lance tal, a parcela fica tanto. No financiamento fica tanto. Quando ele compara isso, né, dependendo da entrada, ele, caramba, Vale muito mais a não pena. tem lógica eu estar pagando financiamento. E assim, eu tinha muitos casos, né, de cliente com entrada alta, tal, que eu só oferecia o financiamento justamente para não conhecer o produto. Entendeu? Cara, que massa. Então, assim, hoje, explica, dá um passo a passo aqui, só pra galera entender, assim, como é que funciona um consórcio? O cara chegou na tua frente, como é que você venderia isso pra gente? Vamos lá, o consórcio ele tem duas vertentes, vamos dizer assim. Ok. Aquela pessoa que quer somente, vamos dizer assim, guardar um dinheiro para conquistar um sonho Um bem, futuro, algum sonho, ok. é aquelas pessoas que não têm intenção de dar um lance, né? Não tem recurso próprio, então, ou seja, ela vai ficar pagando parcela e depender do sorteio para ser contemplado. Tá bom. Essas é o nicho de cliente que eu falo assim, você não tem pressa para isso, você quer apenas economizar um valor para ir, ao longo do tempo, pagando essa carta para, caso seja contemplado, utilizar. Beleza. Né? Esse é um perfil que tá assim, querendo ou não, tá meio em extinção, porque hoje em dia dificilmente a pessoa... Ninguém quer deixar dinheiro parado. É porque assim, no Brasil a gente sabe que a população não se planeja tanto, é muito mais presente. Sim. Dificilmente a pessoa vai pensar no futuro, eu quero comprar um imóvel daqui a 10 anos, daqui a 5 anos que eu for contemplado. Perfeito. Tal. Então assim, a maioria das pessoas querem para agora. Tá no aluguel. Principalmente, então assim, querendo ou não, o financiamento atendia, né, a maioria do público, dos clientes que queriam fazer o financiamento para comprar aquele bem para agora. Só que a partir do momento que você analisa o lance, que você, né, com o valor da sua entrada, que você já ia dar para comprar o imóvel, você utiliza como lance na assembleia seguinte, você consegue contemplar o consórcio em 30 dias, 60 dias no máximo. Cara. Então, assim, é mais ou menos o prazo do financiamento. E você vai pagar, vai ter uma economia, né, gritante no seu... E você faz esse acompanhamento. Exatamente. Eu faço análise, né, toda, mostro na planilha para ele quanto que fica a parcela e faço acompanhamento, né, faço, né, a questão do lance, né, eu não quanto ele tem de... Eu falo, o lance é X, você vai utilizar, você vai entrar aí na plataforma, ofertar o lance tanto, vai usar o embutido de tanto, para poder realmente contemplar, né, e o cara ter... Porque você vender um produto que não atenda ele, né, por exemplo, você vender um produto, vai contemplar, mas, né, você não tem certeza. Então você tem que acompanhar, né, ver os lances, conferir os lances das outras assembleias, para fazer um lance com real chance de ser, né, contemplado na assembleia seguinte. Cara, muito doido isso, velho. A cabeça tá fritando aqui. Não, porque todo empresário precisa de grana, velho. Precisa de dinheiro, sacou? E muitas vezes, eu até falei assim num podcast passado, queria que tu comentasse sobre isso, que assim, às vezes as pessoas têm, no meio dessa loucura toda, tem o ego. Porque, por exemplo, a pessoa pensa assim, eu não vou parcelar meu carro, quero trocar de carro. Prefiro pagar à vista, não quero ficar devendo ninguém. Aí só que ele vai lá depois no banco e pega um empréstimo com juros. Bicho, direto acontece isso, né? Que as concessionárias, às vezes, elas botam juros zero. Então, sim, é muito melhor você pegar esses 100 mil, ao invés de você botar num carro, você talvez fazer esse dinheiro, mais dinheiro. Tô errado? Como é que você vê isso aí? Não, a mentalidade é justamente essa. Os grandes empresários, né, os grandes, né, aplicadores, investidores do mercado, sempre tiveram esse pensamento. Você trabalha com dinheiro do banco, vamos resumindo. Você gera dívidas e essa dívida, ela transforma em receita para você. Okay. É a questão do passivo com o bem passivo com o bem ativo. Você, por exemplo, né, o que muitas pessoas estão fazendo agora nesse mercado que eu estou trabalhando de consórcio, que é mais ou menos assim. A pessoa tem um valor, né, já tem um recurso para comprar um imóvel à vista. Sim, economizou
tem Exatamente, ali... ela Ok. economizou, isso é um nicho, né? Assim, uma parte dos clientes que já tem um valor para comprar à vista. Beleza. O que a galera está fazendo? Em vez de você dar o valor todo que você economizou ali para compra à vista desse imóvel, Ok. você, por exemplo, guarda metade, deixa investido metade, utiliza apenas metade do valor para você dar o lance, Ok. né, e ser contemplado, né, rápido. Uhum. E outra, o valor desse, por exemplo, a alavancagem patrimonial, você joga, comprar um imóvel, que o valor do aluguel desse imóvel pague a sua prestação de consórcio. Então, ou seja, com o valor que você compraria um imóvel, você gasta metade e compra o imóvel. Na sequência ele vai se pagando, você pode usar outra parte para comprar outro. Ou seja, você comprava um imóvel com o mesmo valor, alavancando com consórcio, você compra dois. Então, assim, quando a pessoa conhece isso, é uma coisa que muita gente não sabe, né? Não entende. E tem medo. E tem até medo, né? Porque o consórcio não é tão, né, assim, tão amplo, né, o conhecimento sobre ele, mas que o financiamento imobiliário. na minha opinião, qualquer tipo de investimento, ele é difícil no começo de você entender. É igual um amigo meu, ele queria me vender Bitcoin. Não me vender Bitcoin, mas me vender a ideia de ter Bitcoin. Eu até investi em Bitcoin, só perdi dinheiro. Mas assim, o que eu entendi dessa perda? Perdi pouco, botei assim, R$ 500, aí caiu para 300 e pouco, eu vendi. Eu falei, não, o negócio não é para mim não. Mas é aquele negócio, por exemplo, hoje eu tenho um conhecimento que é pegar, construir uma empresa, um processo, vai ter comercial, vendas, vai ter marketing, isso aqui, construir uma empresa, vou vender um produto ou um serviço, que é o que eu faço aqui hoje, e faço dinheiro. O consórcio é a mesma coisa. Se você pega uma pessoa igual o Guilherme, que entende do que ele está falando, na verdade você só está pagando pelo conhecimento dele, pegando seu dinheiro, pagando pelo conhecimento dele e fazendo mais dinheiro. Então tudo dá dinheiro. Só que você tem que saber fazer. E aqui, nesse podcast, o que eu estou querendo trazer? Conhecimento. Porque você às vezes tem um terreno, um dinheiro, uma coisa que você, e é legal isso, né, Guilherme? Porque assim, por exemplo, o setor imobiliário aqui em Brasília ele já está definido, as bolhas, o que está evoluindo, o que está crescendo, o que está sendo valorizado, as tendências e tudo mais. Então, assim, de acordo com isso, você sabe quanto é que seu terreno vai valorizar em tanto tempo. Então, às vezes, vale sim a pena você pegar e fazer uma alavancagem, porque você eu não conheço, eu posso estar falando besteira aqui agora, mas eu não conheço nenhum lugar aqui em Brasília que você comprou um terreno e ele vai dobrar de valor num tempo tão rápido quanto de um consórcio. Que, por exemplo, às vezes você falou em 6 meses, que ainda tem 6 meses de carência. Cara, você não consegue dobrar um valor de um terreno aqui em Brasília em 6 meses, consegue? Não, geralmente é um pouco mais, 1 ano, 2 anos, assim. Mas Pra dobrar. A carência é pro crédito PJ. Crédito PJ. Ah, para PJ. Consórcio não tem carência, não. Ah, consórcio o cara já chega. Mas ele consegue alavancar. Então conta pra gente uma forma, assim. Como é que você chegou uma pessoa e ele tá querendo fazer esse tipo. Porque eu queria pegar 2 cenários. Um que vai investir, que quer alavancar a grana, e outro que quer comprar. Eu queria que você me vendesse isso aí. Então vai lá, eu tô chegando para investir, tenho 1 milhão de reais. Correto. Vamos lá, você é um investidor que tem R$1 milhão e eu quero que aquele dinheiro que esse dinheiro se multiplique. multiplique. Né? O que a gente recomenda? Você vai comprar 2 cartas de consórcio, né? Usar metade desse valor para lance. Qual o valor da carta de consórcio? Você vai pegar 2 cartas de 500 mil. Ok. Certo? Para você ter um crédito de 500 mil. Você usa o lance embutido, né? Ou seja, 50%, que a administradora permite. Você pega 50% desse valor e usa parte do seu recurso próprio, né? Ou seja, você usa 50% da carta, que é o lance embutido, e uma parte de recurso próprio para dar o lance. Tá. Ou seja, você concorda comigo que você está dando 50% de lance embutido, mais, vamos dizer, 20%, 25% seu, Sim. Né? De recurso próprio. Concorda comigo que com 70%, 75% você vai conseguir contemplar essa carta? Sim. Então, ou seja, você vai receber um crédito, né? E esse crédito vai receber o valor dele, por exemplo, vai receber um crédito de 500 mil, e você vai adquirir um imóvel de 500 mil. Né? Ou seja, você está trabalhando com o dinheiro dos outros. Consórcio. E outro valor seu está aplicado, está ali, rendendo, outro investimento e tal. E você, para alavancagem, para isso? Você trabalha você compra um imóvel, né? Assim, já faz um estudo, né? Assim, em algumas áreas aqui de Brasília que é de fácil locação, ou seja, você coloca o aluguel desse imóvel para pagar as parcelas. E aí você ganha em 2 lados, né? Você está, querendo ou não, o consórcio pagando sozinho, com o dinheiro do aluguel, né? E o bem que você adquiriu,
ele está sendo valorizado ao longo do tempo. Ou seja, essa é a grande sacada aí de alavancagem patrimonial que muita gente está fazendo aí, né? Querendo ou não. Começou a ser mais divulgado agora, né? Até com o Pablo Marçal falando lá na internet, estava falando sobre isso, que você pega o consórcio como alavancagem patrimonial. Né? Isso para quem já tem um valor, né, para investimento, né? Tem que ter um valor X para você poder contemplar. Porque o consórcio também, assim, se você comprar e ficar esperando o sorteio, é como se fosse uma poupança. Aí você fica dependendo de ser contemplado, né, do sorteio e tal, para você poder utilizar. E vale a pena? Isso eu só recomendo se a pessoa, né, quiser guardar um dinheiro e não tiver planos futuros. Né? Eu quero comprar um carro. Mas, por exemplo, você pode comprar um consórcio contemplado na primeira assembleia, no primeiro mês, como você pode contemplar na última. Isso é sorteio. Sem lance é sorteio. Então, assim vai muito de caso a caso, né? Mas, assim, se a pessoa não tiver pressa, quiser, não, eu quero juntar um valor aqui, se eu for sortear durante esse período, eu uso para comprar. Mas, se não, eu estou guardando um dinheiro. Esse é um cenário. Mas, assim, sendo bem sincero contigo, a maioria das pessoas que compram consórcio, elas já querem ou comprar um imóvel rápido, ou alavancar patrimônio. Então elas já pegam, já tem um valor X ali para dar de lance, para você poder utilizar o crédito realmente, né? Não é só ficar pagando e esperar o sorteio, dependendo do sorteio. Caramba, bicho. E isso é interessante porque, assim, são possibilidades que eu faço com o cliente, assim, quando o cliente chega para mim assim, eu chego para o cliente, qual que é a sua dor? O que você precisa? O que eu posso te ajudar? Ele fala, eu quero comprar um imóvel, eu quero, né, um capital de giro para minha empresa. Com base no cenário, aí eu faço uma análise completa dele, né, assim, uma análise muito mais minuciosa do que eu tinha na época de banco, principalmente por questão de tempo, né, fila, a gente trabalhava lá com atendimento, eu atendendo uma pessoa com 10, 15 me esperando. com a cara boa. A cara não muito boa, né? Eu não tinha, vamos dizer assim, até tempo para fazer uma análise mais completa do cliente. Então, meio que no banco eu tirava pedido. Sim. Eu quero o quê? Eu quero um financiamento. Beleza, vou fazer aqui. Eu quero o quê? Preenche isso aqui e vamos ver se aprova. Quero fazer um CDC e tal. Então, meio que eu não fazia uma análise mais profunda, né? Mais ampla, 360 do cliente, para poder oferecer assim, ó, essa linha mais interessante, você tem um bem garantido, então a gente pode usar aqui para tanto. Você quer apenas adquirir um veículo, você só precisa de um capital de giro para a sua empresa. Olha, eu tenho um produto aqui com 6 meses de carência. Esses 6 meses está bom para você? Você consegue nesses 6 meses já esse investimento já começar a virar uma receita, você vai reformar a sua loja, você vai, né, comprar material, você vai adquirir produtos para vender. Então, assim, a gente já faz uma análise bem mais completa com o cliente do que ele precisa com a real necessidade de atender ele com base no crédito. Entendi. Né? E essa análise, ela é feita quando? Essa análise é feita o seguinte, a partir do momento que o cliente me procura, né, eu solicito a documentação, converso com ele, entendo, né, a necessidade, faço essa análise de crédito e com base, né, na capacidade de pagamento dele, a gente faz, eu tenho essa solução, eu tenho essa outra, a gente pode usar isso aqui, você tem algo para deixar em garantia. Então, assim, eu faço uma análise bem completa do cliente para poder oferecer para ele o que melhor atende. Melhor encaixa com ele. E assim, sendo bem sincero contigo, hoje todo mundo precisa de crédito, né? Você vender crédito é uma coisa muito interessante, porque assim, a economia pode estar do jeito que for, né? Crise, inflação, né? Recessão, tudo. Mas crédito, todo mundo precisa sempre. Até assim, as pessoas que, né, necessitam para a aquisição de um bem, de alguma coisa assim, até para as pessoas que não precisam. Eu tenho conversado com muitos empresários e falo assim, você está precisando de algum valor para investir e tal. Falou, não, estou bem agora, minha empresa está bem. Eu falei, não, eu tenho um crédito aqui de até 400 mil, com um valor X, né, de juros, tal, carência de 6 meses, te atende? Né? Eu mostro para ele assim, sem brincadeira contigo, a maioria das pessoas falam, deixa eu analisar melhor isso aí, 400 mil eu posso jogar na minha empresa, fazer não sei o que, girar aqui. Você já começa a despertar uma certa, né, uma ideia, uma pulga atrás da orelha, assim, cara, a minha empresa com esses 400 mil eu faria o quê? Eu posso investir em tanto. Você já começa, né, a gerar, né, criar uma necessidade ali que ele não estava nem pensando. Mas ele sabe que o empresário hoje, né, com um capital de giro desse, ele tem várias ideias, né? A partir do, querendo ou não, ele trabalha no mercado com isso. Não, com certeza. E o empresário ele também tem que pensar que é o seguinte, que cada produto, cada serviço, cada entrega que ele tem uma margem. E muitas das vezes, se você for botar na ponta do lápis, é melhor você pegar dinheiro de outra pessoa
do que usar o seu próprio dinheiro. Exatamente. Faz sentido? Exatamente. Você trabalhar com o dinheiro do banco, né? Assim, saber trabalhar com o dinheiro do banco e principalmente assim, ter, né, capacidade de pagamento, não fazer casos absurdos, fazer contratar uma dívida que você sabe que não tem nem ideia como pagar. Mas assim, você algo planejado, com uma parcela que caiba ali no seu orçamento, você receber um crédito, né, e poder trabalhar com esse crédito, vamos dizer assim, sem descapitalizar o seu, né, você ter que tirar do investimento, você ter que, né, vender. É isso que é o problema, exato. Você trabalha com o dinheiro do banco, né? Esse valor vai me gerar tanto, a gente faz uma análise nesse sentido. Com esses 400 mil de capital de giro, você vai investir em quê? Esse valor você consegue transformar em receita como? Né? A gente conversa melhor com a pessoa, entende o negócio realmente, para poder ofertar assim, algo que assim, seja... Se encaixe. Cara, e eu vou te falar uma coisa, Guilherme, isso que você está falando é tão importante que eu até falei isso com você aqui sobre um convidado que a gente recebeu aqui, o Slay, que ele fala o seguinte, que até uma coisa que eu recomendo que você comece a abordar, tá? Porque é uma dor que acontece muito. Talvez essa dor não chegue até você, mas eu vou falar agora de uma dor dos empresários. O que acontece, galera? O Guilherme, ele possibilita, vamos falar agora de PJ, ele possibilita a tua empresa, se tiver numa situação ruim, dar uma alavancada, sobreviver. É como se você pudesse pegar um dinheiro com carência e botar no teu marketing, contratar vendedor e, sabe, estruturar a tua empresa para ela, de fato, vender. Sim. E aí tem muita gente, por isso que eu falo, tudo que a gente está conversando aqui pode ser uma conversa muito... a gente contando histórias e falando de coisas, mas assim, tem muito número por trás do seguinte, um advogado, o Slay, que eu te mostrei o vídeo dele, cara, ele fala justamente sobre acordo intersócios. E ele fala que muitas pessoas procuram sócios porque não tem dinheiro. Aí fala, não, vou chamar esse cara porque, pô, vou pegar um dinheiro aqui dele junto com o meu dinheiro aqui. Faça conta, porque hoje o investimento mais caro que talvez você faça é botar um sócio dentro da tua empresa. Sendo que às vezes você consegue uma alavancagem financeira. Cara, pagar juros pro banco, cara, é muito bom. É muito bom. O povo fica puto, né? Fala, não, vai ficar pagando esse negócio. Cara, tem hora que, claro, o banco, aí eu queria que você falasse sobre isso, assim. Bicho, ele é um vendedor. Like you, como você, como eu, como o Guilherme. Então, assim, se ele vê que tu tá desesperado, é lógico que ele vai aumentar as taxas. Se ele vê que você não tem poder para pagar, é lógico. Então, assim, agora eu quero a tua opinião, assim, mas assim, pô, tu tem que também saber o que você tá vendendo ali pro banco. Saber se seu projeto, porque aí o cara, não, vou abrir uma discoteca, 2001, sabe? Pô, o cara que tá do outro lado vai falar, bicho, esse sonho, ele é teu. Não é da instituição financeira, não é do Guilherme, não é meu. Então, na hora, eu queria que você falasse, comentasse sobre isso, como é que você faz, assim, para aconselhar. Já aconteceu de você ver umas ideias muito malucas aí de empreendedor que tá falando que o cara tá querendo vender, sabe, areia na praia, ou alguma coisa assim. Como é que funciona isso aí, Guilherme? Assim, a gente faz uma análise bem, né, detalhada com o empresário, né? Quando o empresário chega até mim, eu pergunto assim, qual que é o teu projeto? Legal. O que você faz? Né? Eu estou pensando aqui em comprar uma filial de uma hamburgueria. Show. Né? Aí eu pergunto, onde é que vai ser? Não, vai ser aqui do lado do McDonald's. Eu falei, não, esse projeto aí primeiro, ele tá... Se você abrir uma hamburgueria do lado do McDonald's, querendo ou não... O risco, você está jogando o risco lá em cima. Então, assim, a gente tenta também, com base nos projetos dele, ver mais ou menos assim, né? A gente faz uma análise lógica, assim, se ele vai ter condição de pagar, se é viável esse investimento para retorno de receita. Né? Assim, lógico, a maioria dos empresários tem ideias boas. Você analisa assim, até, pô, isso aqui é interessante, cara. Vai ser um investimento bacana. Mas tem alguns casos também que você pega, né? E você falou, eu vou vender areia na praia, vou comprar pente pra careca. Vou comprar montar uma loja de hambúrguer do lado do McDonald's. Entendi. Tal, um caso que eu já peguei. Eu falei, não, isso aí não tá legal não. Vamos ver outra possibilidade, ver outro local, faz uma análise melhor. Sim, e também a questão de legislação também, faz sentido? Porque, por exemplo, eu dei uma consultoria de comunicação para uma cliente, ela era cliente minha, a filha dela era aluna da escola, e ela estava abrindo um lava-jato, só que era um lava-jato express, tinha alguma, né?
E, cara, tinha uma coisa na lei que não permitia ela ficar fixa no local. Aí eu falei, pô, você já tá começando um negócio com uma fragilidade enorme. Porque aí se bate a fiscalização, se acontece... Ah, mas é porque tem outro que faz. Aí eu falei, então você tem que pagar uma consultoria... Se ele tá há muito tempo, você tem que pagar uma consultoria pra esse cara pra saber como é que ele faz. Porque quanto de dinheiro esse cara já não perdeu? E outra coisa, isso aí, talvez, eu não sei como é que você vê isso aí, mas assim, isso aí é um argumento. Você fala, olha, eu tô pegando a consultoria... Guilherme, estou pegando a consultoria com esse cara... Porque o Guilherme, talvez ele saiba da legislação e fala, ó, você não pode fazer isso. Então, de cara, esse teu negócio ele já vai ser reprovado. Mas olha só, Guilherme, eu peguei uma consultoria com esse cara, ele tem uma lei aqui, tem um PPCub aí que saiu, que eu consigo funcionar, trabalhar dessa forma, eu só vou precisar de tal autorização e funciona assim. Que aí é onde a gente conversou, que aí entra conhecimento, aí você apresenta conhecimento pro Guilherme, ele vai, opa, peraí, então vamos, agora virou o jogo. Então... É uma negociação. Exatamente. Quando ele chega contigo, ele chega com um sonho, mas ele também tem que vender esse sonho pra você. Então não é só chegar no Guilherme querendo vender pente pra careca, né? Exatamente. Escova de dente pra banguelo. Então não é por aí. Você tem que realmente, cara, olha, minha ideia é essa aqui. A gente tem, eu vejo... Até porque isso é uma... Como é que eu posso dizer? Isso é uma coisa boa pro teu negócio dar certo, que chama planejamento. Se você tem um planejamento, se você olha assim, cara, isso aqui tá funcionando desse jeito, eu vi uma oportunidade de negócio, fiz uma análise SWOT de ameaças e oportunidades, então eu vejo que isso aqui pode funcionar. Então você tá vendendo pro Guilherme, porque o Guilherme também não é o Papai Noel, é isso que eu tô querendo trazer. E exatamente, eu tenho que fazer essa análise, né? Porque querendo ou não, eu não tô ali só para emprestar para ele e depois ele não conseguir pagar, né? E gerar uma inadimplência, quebrar a empresa dele, gerar uma dívida. Cara, com certeza. Então, assim, a questão do crédito é muito importante também, a qualidade desse crédito. Legal. Né? O cliente pode ter documentação, pode ter os comprovantes, pode ter, né, querendo ou não, a comprovação que o banco solicita para aprovação. Ok. Mas você percebe ali que pelo cenário que ele está falando, o que ele quer fazer, você vai ver, não, esse não tem muita... Ele está entrando numa enrascada. Entendeu? Então, eu falo para ele assim, beleza, você vai assumir essa dívida, mas a parcela é X. Se você não conseguir pagar, por exemplo, se o CNPJ, para você conseguir, né, vamos dizer assim, limpar o nome depois, é muito mais complicado, né? Que aí questão, você meio que quebra, né, uma empresa, e aí para você voltar, né, a trabalhar no mercado é muito difícil. Então, assim, a gente tem que fazer essa análise, principalmente do projeto, do que ele está querendo fazer, para você ofertar um bom produto e outra, né? O que eu falo para todo mundo. Você fez uma análise dessa, entregou um financiamento, atendeu, né, a expectativa dele ali, você tem esse cliente para sempre, você está fidelizado com esse cliente. E outra, ele vai te indicar para um amigo, para outro empresário ali do lado, você começa a construir uma rede, né, um network, que volta todo para você. Então, assim, eu poderia muito bem trabalhar assim, ó, quanto você quer de 400 mil? Tá, toma. Só, querendo ou não, batendo minhas metas pessoais e ofertando crédito. Só que assim, vai ser o cliente que eu vou vender uma vez. Entendeu? Ele vai pegar o valor ali, esse cara aí é só um financeiro, como se fosse um caixa eletrônico. Fui lá, saquei e ele sumiu, não falou nada comigo. Então, assim, a partir do momento que você cria, né, uma rede de clientes, network, você acaba ofertando para ele já vira um cliente seu, claro. Oferta para um, para outro, você começa a criar um network que é importantíssimo. E ele vê que você está preocupado com o sucesso dele. Então, assim, eu quero fazer uma pergunta, porque isso aí vai virar um corte. Qual a principal diferença entre grandes instituições financeiras e o trabalho do Guilherme Pamplona? Vamos lá. Eu acredito que, assim, no banco, né, eu fui 22 anos de banco, o gerente, né, o atendente, a pessoa que está ali atendendo o cliente, não consegue né, fazer uma análise mais profunda do cliente, uma análise 360 da real necessidade. Por quê? Você trabalha ali uma pressão de fila, de meta, né, assim, de tempo, que você não consegue fazer uma análise completa do cliente, fazer gerar soluções para ele de uma forma completa. Perfeito. Né? Igual eu falo, no banco você tira pedido. Ok. O cliente chega ali, eu quero um financiamento, toma. Eu quero um consignado, toma. Eu quero, né, um CDC, tá aqui, tá pronto. Você não consegue fazer, né, assim, não, teoricamente, porque assim, eu trabalhei com pessoas muito boas, muito inteligentes e tal. Não pelo gerente, pela pessoa que está atendendo ali, pela questão do tempo mesmo. Sim, da estrutura. Você, como é que você, né, analisando bem friamente, como é que você vai fazer uma análise com um cliente, demorar 1 hora com o cliente ali na sua frente, com mais 15 pessoas esperando na fila?
né, te olhando ali, você querendo... atendendo 1 hora o cliente. Não dá. Então, assim, nem dava para você fazer uma análise muito a fundo, né, desse cenário, analisar soluções, analisar o que você pode ofertar para ele melhor, justamente por questão do tempo. Então, nesse momento agora que eu estou trabalhando com crédito PJ, financiamento, né, eu tenho carteira de crédito consignado, tenho de carta contempladas também, né, que é outro mercado. Outra modalidade. Você já compra a carta contemplada, Legal. Você paga, né, um pouquinho a mais, né? Então, assim, eu tenho vários produtos que eu consigo, né, oferecer, né, e ofertar ali na demanda do cliente com base no que ele está me falando, né, fazendo uma análise, né, até analisando, deixa eu ver seu documento aqui, deixa eu ver sua declaração de renda, deixa eu ver sua renda aqui. Ó, você tem capacidade para isso. Não, esse valor aqui vai ficar muito pesado para você. Você não tem, né, a capacidade ainda de pagar um montante desse tanto. Né? Vamos readequar aqui o crédito com um valor menor. Você começa com esse valor pequeno, né, assim, teoricamente não sendo o que ele precisa, mas com base você vai crescendo, a gente vai ofertando mais. Então, assim, a gente consegue fazer uma análise boa, uma solução de crédito para o cliente assim que você não consegue fazer trabalhando numa instituição financeira, ali na demanda do dia a dia de fila, de atendimento, então, muito mais por questão de você poder se dedicar o tempo necessário para né, entender o cliente. Né? E de resultados, você defende então que um trabalho personalizado como você faz, então gera muito mais resultado. Conta aí um pouquinho sobre isso, sobre os clientes que você já atendeu, algumas performances que você já conseguiu fazer. Sim. Então vamos lá, o que eu estou trabalhando hoje chama o modelo de personal bank, que é o quê? É como você tivesse um gerente para você exclusivo. Caramba. Que vai até o seu escritório, quando você, né, igual a gente brincava, quando ele te liga, você atende. Muitas vezes você trabalhando em banco em agência, você não consegue atender o cliente. O cara te liga, você está ali no meio da confusão do atendimento, você não consegue parar. Oi, tudo bem? O que eu posso te ajudar? Então, assim, você começa a ter, fazer uma análise mais exclusiva, mais individual de cada cliente. Então, o modelo de personal bank é justamente isso. Eu chego para o cliente hoje e falo, o que você precisa? Ah, eu preciso meu projeto é esse, meu sonho é esse, eu preciso desse valor de crédito. E aí, com base no que eu tenho, né, assim, de produtos disponíveis, eu falo, ó, esse aqui se adequa melhor, esse aqui... Então, e outra, eu não estou mais com exclusividade de banco, então eu consigo ofertar para ele condições em todos os bancos. Um exemplo simples, o cliente quer fazer um financiamento imobiliário, simples. Ele chega para mim, eu preciso de um crédito X. Eu vou mostrar para ele, eu tenho... No banco X é isso, no Y é isso, no Z é isso, tal. Eu não tenho mais a exclusividade que eu tinha de, por exemplo, trabalhava no banco, levantar uma bandeira. Só podia ofertar o produto daquele banco. Sim. Agora, nesse modelo de personal bank, eu trabalho com todos os bancos praticamente, né, os grandes bancos. Então eu chego para o cliente, ó, no banco X é esse valor, no banco Y é esse valor, no X. Então eu dou várias opções para ele, como se eu fosse fazer uma cotação no seguro de carro. Entendi. Né, que você faz uma cotação em várias seguradoras para você ofertar para ele o melhor preço. E agora eu consigo fazer isso, eu simulo, né, faço as cotações em vários bancos e oferto por assim, ó, no banco X é esse valor, e deixo para o cliente essa opção. Sim. Então, assim, ele não tem mais aquela obrigação de comprar com um banco só, ele consegue analisar, ó, nesse banco aqui ficou melhor, não, no outro está melhor por causa da taxa, o seguro lá é menor, que paga mensal. Então, junto vem com uma consultoria, né? Não é somente assim, uma cotação, porque senão o povo entende e fala, não, essa cotação eu faço você, cara, não faz. Não faz mesmo, porque tem um conhecimento, tem acesso. Fala um pouquinho aí pra gente. Então, assim, essa plataforma que eu trabalho de Personal Bank é justamente isso. Eu tenho acesso aos principais bancos no Brasil. Então, assim, eu consigo fazer uma análise, né, fazer uma análise de crédito e ver quais bancos que liberou, né, sabendo a taxa de juros, valor de parcela, tudo. Então, eu consigo fazer uma consultoria financeira mesmo. O cliente chega com a demanda, eu falo assim, ó, eu tenho isso aqui no balcão, banco X tanto, no banco Y tanto, no outro banco é X, e o cliente analisa, ó, esse banco aqui realmente está melhor. Né? Então, assim, vamos fazer com ele. Então, assim, essa questão da exclusividade, poder ofertar mais opções para o cliente, né? Na verdade, mais opções de crédito. Então, então, eu entendi isso, né? Então, você, além de fazer essa cotação, você entra como um agente de garantia, porque se o cara chega lá e tenta entrar em contato direto com o banco, ele está chegando lá solto. Com você, não. Exatamente. Com você assim, tem algumas informações, algumas especialidades que o Guilherme sabe e que ele já vai falar, olha, já passou por uma triagem aqui, já passou por um crivo aqui. Então, o banco ele já fica muito mais suscetível de aprovação. Exatamente. Assim, pela minha experiência, eu consigo também fazer uma consultoria mesmo, assim, para o cliente, fazer um crivo, fazer uma análise, né?
Assim, lógico, o modelo de personal bank não é nada diferente do que o cliente encontra na agência. Tá. Só que é algo que ele tem, vamos dizer assim, um gerente, né, ali, um gerente pessoal, que vai, junto com ele, analisar as propostas. Né? Se o cliente quiser ir na agência direta, ele vai conseguir, os produtos são os mesmos. Sim. Só que comigo lá, eu consigo dar as opções para ele e entender com ele cada processo. Ou seja, fazer uma consultoria mesmo do que ele precisa, né? Uma análise financeira do que ele, né, que seria melhor para ele, para poder ofertar ali o que melhor atenda. Mas eu já vou te falar uma coisa, assim, bicho, que isso não é pouco não. Isso não é pouco não. Por quê? Hoje em dia, se a pessoa... É isso que eu tô querendo trazer aqui para cá, porque o Guilherme ele é um cara muito tranquilo nisso aí. Aí eu quero só te alertar o perigo de você ir direto na agência. Porque é o seguinte, se eu hoje tivesse uma bola de cristal e falasse assim... Ou então lá atrás, né? Falar assim, cara, Bitcoin vai chegar em, sei lá, hoje tá $40 mil, não sei quanto é que tá o Bitcoin hoje. Tá $100 mil. 100 mil. Parei lá atrás, hein, Eu gosto de Guilherme? pensar em Bitcoin que eu podia ter comprado, né? Mas Pois tudo é, bem. exatamente. Então, assim, nessa época eu falo até o Bitcoin, meu sogro comprou, mas ele pegou também aquela descida, ele perdeu uns $200 mil e depois recuperou. Então, assim, mas eu tô te falando, se você tivesse uma bola de cristal para saber que, olha, ele vai subir, que ele vai descer, que depois ele vai voltar e que vai chegar a $100 mil, pergunta que eu te faço, Guilherme, você teria comprado ou não? Com certeza. Muitos, inclusive. Muitos. Então, a mesma coisa é isso. Porque o que acontece? O Guilherme, ele tem essa parte é o que eu mais valorizo, que a gente chama de conhecimento, outros chamam de mentoria, outros chamam de consultoria. Cada um tem a sua entrega. Uma mentoria talvez um pouco mais, a consultoria é só um momento que você tem ali para você dar uma consultoria, o cara tirar algumas dúvidas, dependendo da situação, tem um acompanhamento, para lá. Então, só que essa parte, pessoal, essa parte é a parte mais valiosa de uma negociação. Porque se eu soubesse, ou se eu souber que aquele produto vai valorizar, vai desvalorizar, se aquilo ali é bom, se é ruim para o meu negócio, se eu souber alguns buracos, porque o Guilherme está atendendo gente há 22 anos, então ele já viu muita coisa acontecer. Então, assim, eu só quero trazer esse adendo aqui que, na minha opinião, eu vou usar até o princípio de Pareto, 80%, do 80-20, já viu isso? Já. 80%, na minha opinião, de um personal bank é uma consultoria e um planejamento. O cara entender as suas necessidades. Porque indicar por indicar, como ele falou, tirar um pedido, você já chegar ali, porque o fulano de tal me falou que um CDB é bom, ou o empréstimo consignado a X, PTO é melhor. Isso aí é bom para quem? Às vezes é bom pro negócio do cara. Ou então é a única opção que ele tinha naquele momento. Então foi maravilhoso. Não é porque foi bom, é porque foi a única. Então, quando você pega uma pessoa que tem tempo de mercado, tem rodagem, tem estrada, tem conhecimento, tem experiência, ele já passou por alguns buracos que, inclusive, ele não vai querer que você passe. Então, assim, só para a gente comentar sobre isso, sobre essa importância de ter um consultor experiente, do que o conhecimento, do que essas vivências, elas podem botar a tua empresa num buraco, ou pode botar até a tua vida no buraco. Estamos falando agora de pessoa física. De entrar numa roubada, ou de você alavancar e dobrar, triplicar, quadriplicar, como você comentou para mim, o patrimônio. Como é que você vê isso aí? Pois é, nesse meu tempo de experiência de crédito, né, eu já vi de tudo. Já vi de pessoas que começaram com um valorzinho pequeno, cresceram, hoje estão milionários, e pessoas que começaram ali, quebraram, hoje, né, assim, passaram dificuldade, não conseguiram, fechou a empresa, né, fechou o negócio, tal, investiram em algo errado, não deu certo. Então, assim, nesse meu tempo todo de mercado financeiro, eu consigo, né, entender mais ou menos assim, esse projeto aqui vai dar certo, esse aqui não vai dar certo, esse tipo de financiamento é melhor para você, esse outro aqui não é interessante, porque assim, os juros mais altos, ele não se paga, o retorno que você está pensando aí não é interessante. Então, assim, a vivência, né, assim, o tempo de experiência que você tem é muito importante, porque você consegue, né, analisando junto com o cliente o que ele precisa, sim, você consegue ter uma noção se aquilo vai dar certo, né, se aquilo vai, por exemplo, se o crédito vai corrigir, se o crédito não vai, né, por exemplo, eu tive muitos problemas assim quando eu fazia o financiamento atrelado ao índice de inflação, IPCA, que corrigia o saldo devedor.
né? Então, assim, a pessoa pagava um ano, no final do prazo, ela chegava lá para conferir, estava maior o valor do financiamento. Então, assim, eram pessoas que naquele momento ali, eu avisava, ó, isso aqui vai corrigir. Não, mas a parcela é muito mais barata, eu quero comprar ele e tal. Eu falei, tá bom. Inclusive a gente assinava um termo lá o cliente que sabia que estava comprando pelo IPCA, até que é um índice variável e tal. Mas mesmo assim, depois de um ano, quando ele via, né? Ficava bravo. Não tinha como, cara. Se você pagava um ano todinho, quando o saldo devedor no final do ano estava maior do que você tinha pago porque corrigia pelo índice. Uhum. Então, assim, são coisas que você vai aprendendo, né? Dependendo, assim, analisando taxa, analisando, né, o que corrige, qual que é a taxa que incide sobre esse financiamento, o que você pode fazer com esse capital para que o retorno dele pague as parcelas, que é a questão de você comprar um imóvel para alugar. Outra coisa muito interessante é você pegar um valor, né, se você tem um terreno, comprar um terreno, construir, vender. A gente sabe aqui em Brasília, os lugares que são mais, né, valorizam mais, tem mais demanda. Então, assim, outro tipo de investimento que muitas pessoas fazem com o valor de consórcio é para construção. Né? O próprio crédito PJ, algumas pessoas pegam o valor para construir, né? A sede da empresa. Tal. Né? Outro tipo de investimento. Ou compra um imóvel, né, mais barato, imóvel leilão, que eu também trabalho muito. Você compra um imóvel leilão mais barato, você tem um capital, você reforma ele e vende. Ou você reforma ele e aluga. Então, assim, são várias opções que a gente tem, né, de crédito, de investimento, né, soluções que eu tenho para ofertar para o cliente. E algo que eu não tinha, né, total, não que eu não conhecesse, eu sabia, mas sabia por alto, né, assim, esses outros tipos de cenário aí. Só que agora, com o tempo, né, com a empresa que eu estou trabalhando, você consegue ofertar para o cliente várias opções. Né? O cliente, por exemplo, quer comprar um terreno. Um exemplo simples, eu quero comprar um terreno. Tá, o que você pensa em fazer? Não, eu vou construir uma casa e vender. Okay. Esse terreno onde você está comprando aí está saturado. Tá várias casas lá sem conseguir mercado. Porque você não tenta num lugar tal. Então, assim, é a experiência que a gente tem de vivência, crédito imobiliário, de financiamento em Brasília, que a gente consegue até dar umas dicas dessa para o cliente, né? De como ele vai conseguir investir e tal. Eu vou comprar o terreno e vou construir todo com o meu dinheiro. Eu falei, não, a gente tem um financiamento para construção aqui. Peraí, a gente pode pegar um consórcio, alavancar, gerar o valor X. Então, assim, você explicar para ele o que ele pode fazer com o dinheiro dele é muito importante. Os clientes, eles ficam bem satisfeitos quando você fala assim, caramba, nunca me falaram isso. Nunca pensei nisso. Não, e assim, eu vou falar que tem muito, eu já ouvi falar, mas claro, hoje com a consultoria do Guilherme, que inclusive já virou meu personal banker. É isso mesmo, meu personal banker. E cara, o que eu posso te falar? Que hoje eu invisto muito por ano em conhecimento, em mentoria, em consultoria. Hoje faço parte de alguns grupos de empresários. Sempre quando eu posso eu estou em eventos, estudando, aprendendo, vendendo também, porque eu não sei se vocês perceberam, mas hoje nós estamos gravando aqui com o nosso estúdio de podcast portátil, que você pode gravar o seu podcast em qualquer lugar, usando somente o seu celular. É claro que hoje a gente está usando uma outra tecnologia e está gravando pelo computador. Então, o estúdio, mas o grande segredo desse equipamento é que você pode gravar em qualquer lugar e é sem fio, wireless. Então, grave, leva até o seu convidado, grave na sua sala, como eu estou gravando aqui agora. Agora me falei, Guilherme Pamplona, meu grande amigo. É uma ideia boa, não é? Excelente ideia. Você tem um negócio que você pode, né, ir até o cliente, vamos dizer, você é um personal podcast. um personal podcaster, tá certo. Excelente. Mas é exatamente isso. A ideia é que você consiga em qualquer lugar gravar o seu podcast, até porque o podcast hoje ele é a maneira mais rápida, mais prática e escalável de você produzir conteúdo para a internet. Ou seja, com uma conversa, estamos conversando aqui há mais ou menos 40 minutos, cara, você vai conseguir gerar conteúdo para 2 meses aí na sua rede social e se fizer a estratégia certinha, fazer muito dinheiro, muitas vendas. Então é isso. Mas vamos continuar a nossa conversa aqui para a gente fechar. Guilherme, eu queria saber sobre propósito, que assim, hoje você saiu de uma vida no banco, a gente estava conversando que você podia mais, né? Não é só grana, não é só vender solução, tem uma coisa realmente de movimentar a economia, de propósito. Fala um pouquinho isso aí para a galera, de como é que
como é que estão os planos para 2025 agora, e também assim, essa coisa do propósito, do que você realmente faz o seu coração vibrar. Conta aí pra gente. Vamos lá. Hoje eu faço parte da LXM, Ok. que é uma franquia, um personal bank de São Paulo, com sede em São Paulo. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar, né, aqui em Brasília, Sim. né, para... Sabendo Hoje mercado, você é o único da e tal. LXM de Isso, Brasília. eu tenho Legal. exclusividade da LXM aqui. Top. Então eu sou Massa. franqueado Uhum. aqui em Brasília. E o que é o meu propósito, né? O que eu sentia muito, o que me fez mudar, ter essa mudança grande, 22 anos de banco e tal. Eu tinha uma necessidade sempre de negócio, de vendas, de, assim, querendo ou não, eu sempre fui uma pessoa muito produtiva, Uhum. de atender, atingir resultados, fazer negócios e Uhum. tal. E no banco, querendo ou não, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não conseguia fazer o tempo todo de negócio. Por quê? A gente tinha outras demandas administrativas, questão de outras, né, de atendimento de cliente, que é algo que não era negócio em si. Uhum. E eu comecei a perceber que aquilo ali já não cabia. Não cabia, não me alegrava mais. Assim, eu não tinha nem motivação. Por exemplo, para mim só motivava quando eu atendia o cliente para vendas, para algum negócio, fazer algum tipo de resultado que eu conseguia mensurar. Poxa, emprestei ali tanto para o cliente, então ele vai conseguir atender o sonho, conseguir financiar a casa dele. Legal. Tal. Então, assim, eu comecei a perceber que os outros tipos de demanda no nosso dia a dia interno ali, eu não estava tendo aquela mesma... Felicidade, aquele tesão. Para fazer isso. Então, meu propósito foi justamente isso. Eu vou montar um negócio que eu consiga fazer só negócio, atender a parte que eu gosto, a parte que eu gosto que é analisar o cliente, oferecer crédito, oferecer soluções financeiras. Então, assim, eu construí essa ideia. Uhum. E agora, em 2025, vai ser o ano que eu estou começando a trabalhar com ela, né? Em 2024 entender, foi, né? Sim. Fiquei muito Adaptação. Fiquei muito em treinamento. 2024 foi um Sim. ano mais de aprender o que a questão da franquia, os produtos que tem, né? A questão do modelo de trabalho de personal bank. E agora em 2025 é que eu estou com esse projeto justamente para crescer, né, a empresa. Porque mercado tem. Brasília, assim, eu conheço bem o mercado financeiro aqui, de financiamento imobiliário, pessoa jurídica, pessoa física. Uhum. Então, demanda sempre tem. O crédito, né, igual eu estava falando antes, o crédito sempre vai existir essa necessidade. O dinheiro ele não some. Legal. Em qualquer momento da economia. Ele só muda de mão. Ele só muda de um lado para o outro, a pessoa está investindo, está aqui, está ali e tal. Então, a demanda por crédito sempre vai existir. Então, a partir do momento que você pode ofertar, né, ter essa demanda, essa solução para o cliente, é muito interessante. Isso me motiva cada dia mais a crescer, né, divulgar a empresa e poder fazer bons negócios aqui em Brasília. Cara, que massa, meu irmão. Guilherme Pamplona, meu grande amigo. Cara, foi um prazer te receber aqui. Não foi o primeiro, nem será o último. Quer dizer, foi o primeiro, mas não será o último. Podcast, nossa conversa. Como eu já te falei, a gente conversou, aqui é um lugar para a gente receber pessoas que estão aí na guerra, estão no empreendedorismo, no dia a dia, no campo de batalha. E quem é empreendedor precisa de dinheiro. E se você precisa de dinheiro, já vou deixar os contatos aqui, a rede social do Guilherme. Vou deixar também o contato de telefone dele nesse podcast. E nos vemos no próximo Viva Voz Podcast. Muito obrigado, meu povo. Até a próxima. É isso aí.